ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Itajubá. Espaço Gospel mais uma vez chegando aí na sua casa ou quem sabe aí no seu celular, aonde você está, para aprender um pouco mais aí da Palavra de Deus. Agora começando uma nova série de estudos, uma nova série. Acabamos de concluir uma e agora vamos iniciar uma nova série de estudos que se chama Encontros com Jesus. Nessa nova série eu quero apresentar para vocês pessoas que no decorrer da caminhada de Jesus Cristo, no seu ministério aqui na Terra, que foi aproximadamente 3 anos e meio, teve encontro com Jesus. E o que aconteceu na vida dessas pessoas? Como elas se achegaram a Ele e como elas saíram desses encontros com Ele. Então eu convido você a estar junto comigo nessa nova série de estudos aí para abençoar a sua vida e nós vamos fazer de uma forma bem detalhada, né? Não é uma pregação, não é uma ministração. Em alguns momentos aí a gente pode até dar um ênfase um pouquinho maior, mas é olhar no detalhe e é nesse detalhe que nós vamos aprender coisas profundas. Então é algo diferente aí que eu quero apresentar para você nessa nova série, nessa nova etapa aí de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar do encontro de Jesus Cristo com Nicodemos e vamos ver o que a gente tem para aprender deste encontro, ok? Mas vamos orar que Deus possa estar nos abençoando nesse tempo, você aí na sua casa, no celular ou aonde você esteja aí assistindo essa programação, que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida e você possa crescer nesse aprendizado. Vamos orar? Pai amado, eu quero, Pai, mais uma vez agradecer ao Senhor por essa nova etapa, Pai, que estamos vivendo aqui, ó Pai, aqui na TV Itajubá, nesse momento de aprendizado da Tua Palavra, nessa nova série de estudos sobre encontros com Jesus. Me ajuda tão somente, Pai, a anunciar a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. E cada pessoa que esteja comigo, Senhor Deus, possa se aprofundar nos detalhes, em tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Que o Teu Espírito Santo, Pai, toque na nossa vida, toque no nosso coração e que nós possamos estar firmados em Ti. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos aprender um pouco mais aqui da Palavra de Deus. Então hoje começando em João, capítulo de número 3, falando de Jesus Cristo e o encontro de Nicodemos com Jesus. João, capítulo de número 3, nós vamos ver versículo por versículo para ver aonde que a gente consegue chegar hoje nesse aprendizado. Olha o que diz aqui a Palavra de Deus.
havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Vamos lá, versículo por versículo. Vamos entender quem que era esse homem. Esse homem era um fariseu chamado Nicodemos. Ele não era uma pessoa simples, ele era uma autoridade. Guarde isso. Nicodemos, autoridade entre os judeus, ou seja, ele era um mestre, ele ensinava os outros, ele era fariseu, ok? Vamos guardar isso aí, então, fariseu, seu nome Nicodemos, autoridade. Esse homem sendo autoridade, o que vai acontecer? Versículo 2, ele veio a Jesus. Então, ele veio a Jesus, ele vai até Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele vai ter com Jesus Cristo à noite, ele não vai durante o dia, ele procura um momento para que ali ele não pudesse ser notado, que ele estava ali de alguma forma era preservando a sua identidade para ter um encontro com Jesus à noite. E quando ele vai ter esse encontro com Jesus, eu fico imaginando ali Nicodemos, qual seria a abordagem que ele poderia fazer para conversar com Jesus Cristo? De que forma ele iria abordar Jesus? E a sua abordagem é uma forma como que um elogio. Ele chega para Jesus e fala: ó, ninguém pode fazer esses sinais milagrosos que você faz se Deus não estiver com ele. Então ele tenta de alguma forma trazer Jesus para uma realidade do elogio. E vamos ver qual que é a resposta de Jesus no próximo versículo, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então o que a gente já enxerga aqui, que Jesus Cristo ele não recebe o elogio dizendo: oh, obrigado Nicodemos por você estar reconhecendo os milagres que está acontecendo, isso é muito bom, eu fico feliz de você estar reconhecendo que Deus está usando a minha vida, que eu sou um sinal de Deus para todas essas nações, muito obrigado. Não, em resposta a Nicodemos, Jesus é taxativo com ele, quando ele diz: eu digo a verdade. Em outras traduções vai dizer assim: em verdade te digo, ninguém, olha como é forte aqui o que Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos vem com o elogio e a resposta de Jesus já é taxativa com ele. Ninguém, Nicodemos, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora imagina você, faz de conta que você está ali junto comigo, ali, assistindo essa conversa, compartilhando desse ambiente, e você ouve uma resposta dessa junto com Nicodemos. Eu acho que se fosse eu, se fosse Nicodemos e se fosse você que estivesse ali, olharia para dentro e você falaria: mas como é que pode um negócio desse? Nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da barriga da minha mãe? Como é que vai ser isso? E a resposta de Nicodemos é exatamente isso. E aí ele vai responder. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então a resposta de Nicodemos foi exatamente, quem sabe ali ele parou ali uns 5 segundos e falou: mas peraí, como é que pode voltar a nascer de novo, entrar na barriga da mãe, voltar a renascer? Jesus, como é que é esse negócio? Me explica isso aí. Pode acontecer isso de novo? Vamos ver qual que é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém, de novo, quando Jesus fala ninguém, é ninguém, tá? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vamos analisar esse versículo aqui? Então Jesus vai dar uma resposta de novo. Ninguém, e eu estou dizendo a verdade, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí Jesus já está dando duas situações de nascimento. Então eu tenho que nascer da água e eu tenho que nascer
do Espírito. E isso ele está falando para um mestre de Israel, para uma autoridade, por um fariseu, para uma pessoa que estudava. Uma pessoa que estudava o Antigo Testamento e ensinava às outras pessoas. Para por aí? Não, Jesus já está começando a dar dica. Água e Espírito. E aí ele vai dizer agora no versículo de número 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus está dizendo, tem dois tipos de nascimento. O nascimento de carne, que é o nosso, que é virginal, que nascemos, tá? E o que nasce do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. Então Jesus Cristo está falando de dois tipos de nascimento. O natural e o espiritual. Aqui Jesus Cristo já começa a abrir um leque maior. Jesus está começando a entrar no nível de profundidade maior com Nicodemos. Água e espírito, carne e espírito. Jesus está começando a ampliar o nível de informação para Nicodemos. Para por aí? Não. Jesus agora no versículo de número 7 ele diz assim: não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus Cristo reforça para ele, é necessário que você nasça de novo. Então Jesus ele está mostrando para Nicodemos que há uma necessidade de nascimento espiritual. Porque o nascimento da carne é no momento onde se dá à luz a criança, mas o nascimento espiritual não é no mesmo momento. Por isso que Jesus está enfatizando para Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. E aí imagina eu e você também nessa mesa, né? Imagina que está você de um lado aqui, do outro lado está Nicodemos, eu estou aqui, e aí a gente ouve um negócio desse. Nós estaríamos igual Nicodemos, pensando, mas como é que pode nascer da água, nascer do Espírito, nascer da carne? Como é que é isso? E Jesus Cristo fala, é necessário, porque se você não nascer do Espírito, ninguém vai para o reino dos céus, ninguém vê. Então Jesus Cristo é bem taxativo, e aí ele continua, no versículo de número 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pronto, Jesus vai falar algo mais profundo. Agora vamos analisar a fala de Jesus. Jesus está dizendo aqui sobre o vento. O vento sopra onde quer. Beleza. O vento soprando, imagina aí o vento soprando. Consegue imaginar o vento soprando? Legal. Bom, aí ele continua. Você o escuta. Consegue escutar aí, ó, imaginando aí, ó, fecha seus olhos aí, imagina aí, você escutando o vento? Tá, estou escutando o vento, beleza. Mas não pode dizer de onde ele vem. Da onde? Quem é que está gerando o vento? E para onde é que ele vai? Ah, eu sei que ele existe, eu consigo senti-lo, eu sinto ele, mas eu não sei da onde, de que lado, aonde ele é gerado, de que forma que ele é gerado, mas eu sei que ele existe. Eu sinto ele. Aí Jesus vai dizer, assim acontece com os que são nascidos do Espírito. Ou seja, o que Jesus está querendo mostrar? Eu não consigo ver o Espírito. Eu não consigo ver, mas eu consigo senti-lo. Eu tenho essa sensação, da mesma forma que eu tenho a sensação do vento, eu consigo sentir o vento, eu consigo escutar o vento. Jesus está mostrando para mim, para você e para Nicodemos, você consegue ouvir a voz do Espírito, você consegue sentir o Espírito. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos e ele que quer trazer essa lição para nós, deste encontro. Imagina esse homem já senhor, ouvindo tudo isso. Nossa, é coisa simples, mas é profundo. É simples, mas é profundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque Jesus está usando coisas da natureza. Ele está falando de vento. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo inteiro, sabe o que é um vento, sabe sentir o que é o vento, consegue ouvir o vento em qualquer lugar do planeta, todo mundo sabe, mas a gente não sabe como é que o vento começou a vir, hoje em dia, pelas técnicas de meteorologia, aí se tem uma noção do ar quente com o ar frio, que vem do lado, vem do outro, tudo tá, mas tudo bem, mas quem criou o ar quente, quem criou o ar frio, como é que isso tudo aí acontece?
E de repente vem essa rajada de vento e a gente consegue sentir o que Jesus Cristo está mostrando. É assim que é o Espírito. Você consegue sentir, você consegue escutar. É assim que é aquele que é nascido do Espírito. Você começa a ter a percepção do que Deus está fazendo e realizando. Ok? E Jesus está falando isso com Nicodemos. Qual que vai ser a sensação e o que Nicodemos vai dizer para Jesus quando ele ouve tudo isso? Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Ele vai falar: como é que é isso? Jesus, tá, o senhor está me falando coisa que parece que é coisa muito profunda. Olha o que Jesus Cristo vai responder para ele. Talvez assim, como pode ser isso aqui, como eu adiantei aqui um pouco mais aqui para vocês, já dando uma resposta do que é o ouvir, do que é o sentir, que era a resposta que talvez Nicodemos estava procurando, é o sentir e o ouvir o Espírito, para que você possa saber que você já nasceu de novo. E aí Jesus vai dizer: você é mestre em Israel, ou seja, mestre é você ensina as pessoas em Israel, você é professor em Israel e não entende essas coisas. Eu estou te falando o básico, Nicodemos, estou te falando o simples, você não está me entendendo, a linguagem está tão difícil assim. Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Espera aí, aqui Jesus Cristo poderia dizer: eu asseguro que eu falo do que conheço e testemunho do que eu vejo, mas mesmo assim você não aceita o meu testemunho. Jesus não está falando sozinho, Jesus está falando no plural. Jesus está falando do Pai, do Espírito e dele. Olha só que quando a gente não para e não medita na palavra de Deus e não pega os detalhes, ele não está falando dos discípulos, do testemunho dos discípulos, ele está falando do testemunho dele, do Pai e do Espírito Santo. Quando ele diz: asseguro que nós falamos do que conhecemos, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e testemunhamos do que nós vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Aí Jesus fala: eu falei, agora ele volta a falar dele. Agora ele volta a falar dele, ele diz: eu falei de coisas terrenas. Eu estou falando de coisa aqui de vento, eu estou falando de plantação, eu estou falando de coisas aqui que você conhece, de trigo, de joio, de coisas terrenas. E vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Jesus está querendo trazer o básico, está querendo mostrar para Nicodemos uma coisa simples e ele ainda não está entendendo, sendo ele professor. Esse encontro de Jesus com Nicodemos vai mudar a forma de pensar desse homem, a forma de raciocinar desse homem. Para por aí? Não. Ninguém jamais subiu ao céu. Aí Jesus vai falar uma coisa mais profunda ainda. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? Ele. Ninguém subiu ao céu, somente ele que veio do céu. O Filho do Homem. Ele já dá a resposta. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu quero mostrar aqui alguns textos aqui para vocês aqui que vocês vão ficar surpreso. O que acontece aqui? O que é isso? Por que Jesus aqui fala agora, ele muda totalmente o assunto, ele fala que aquele que desceu do céu, aquele que subiu ao céu é aquele que veio do céu, que é o Jesus, que é ele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vamos entender essa história aqui. Por que Jesus entrou com essa passagem aqui? No Antigo Testamento, quando o povo de Israel está saindo do Egito, e eles saem e agora eles já estão começando a andar por aqueles 40 anos que eles vão andar no Egito, chega um momento lá que Deus ali, ele fica irado com aquele povo. Porque eles falaram assim para Moisés: Moisés, nós não aguentamos mais comer essa comida que vem do céu. Para nós é como fosse um pão vil. Não aguentamos mais. E aí Deus fica irado e permite que ali apareçam no deserto serpentes. E essas serpentes começam a picar o povo. E ao picar o povo, uma grande multidão de pessoas começam a morrer.
e Deus está dizendo para Moisés, eu não aguento mais a reclamação desse povo. Então Moisés fala para Deus assim, Deus, o que as outras nações vão dizer do Senhor? Que o Senhor fez coisas maravilhosas, tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho para que essa nação venha morrer aqui no deserto? Que o Senhor trouxe essa nação para castigá-los aqui no deserto? É para isso que as outras nações vão olhar e dizer do Senhor. E aí então, o que acontece? Deus fala assim, então você vai fazer o seguinte, você vai construir agora uma serpente de bronze e vai colocar no meio, que ele chamava no meio do arraial, ou seja, ali no centro daquele local. E todo aquele que for picado pela serpente de bronze, ou pela serpente normal, e olhar para a serpente de bronze, ficará curado. Todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze, ficará curado. E aí na mesma hora ele avisou, ele fez, colocou lá, e aí as pessoas começaram a ser curadas. Então Jesus Cristo está dizendo agora, dizendo aqui, ó, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está querendo dizer assim? Como foi Moisés levantou? Moisés, quando ele fez a serpente, né, ela tem um formato meio que de um S. Ele teve que colocar aqui praticamente vamos chamar assim, numa cruz. Então ele fez assim uma madeira nesse sentido, uma madeira nesse outro sentido e pendurou a serpente de bronze naquele local para que as pessoas pudessem olhar e serem curadas. Por isso que Jesus Cristo fala, da mesma forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Tá? Então Jesus Cristo ele está querendo mostrar que as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas, e que se as pessoas olhassem para ele também na cruz, seriam curadas, seriam o quê? Teriam vida. Então há uma associação direta. E olha só, vamos continuar aqui, ó, para que não fique nisso só na minha palavra. Agora o 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler aqui o 14, para a gente entender. Ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo ele já está dizendo a forma como ele ia ser crucificado. E uma coisa que a maioria das pessoas ainda não perceberam ou não sabem. Se você olhar para o símbolo da medicina, não sei se você já percebeu lá qual que é o logotipo da medicina. Você pode entrar aí depois no Google aí que você vai achar. O logotipo da medicina, dos médicos, tá? É uma serpente. É como se fosse num mastro, tá? É uma serpente no mastro. Isso significa, talvez a pessoa fez e não percebeu, mas significa exatamente isso aqui que traz a cura. A cura que aconteceu lá no Antigo Testamento é esse símbolo que acontece. Se você pegar, depois terminando aqui o estudo, eu sei que você já está curioso para ver, dá uma olhadinha lá. É o símbolo da medicina, é uma serpente praticamente no mastro, que é exatamente o que Moisés fez lá no Antigo Testamento. E é essa forma que estava apontando para a forma como que Jesus Cristo iria morrer, tá? Então assim, Jesus Cristo já está dizendo, já está apontando. Para por aí esse encontro? Não. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos. Aí Jesus vai trazer o texto áureo da Bíblia que é mais conhecido no mundo inteiro como principal. E Jesus fala isso para Nicodemos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem uma palavra para definir essa maneira que Deus amou. Foi tão grande o amor de Deus pelo homem, pelo ser criado à sua imagem e semelhança, que ele precisou entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, mas venha a ter a vida eterna. Então esse texto aqui é Jesus com Nicodemos. Então Jesus está falando tudo isso para Nicodemos. Nicodemos está lá e está eu e você nessa mesa lá também. Imagina a gente ouvindo tudo isso nessa mesa, Jesus de um lado, Nicodemos do outro e eu e você lá participando e vendo tudo isso acontecer. Eu quero te levar para lá, tá? Esse estudo é para te levar para esses ambientes.
ok? Imagina você assistindo tudo isso de camarote. Vamos lá? E aí o que acontece? Aí ele continua dizendo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, o intuito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo não é para condenar. Jesus Cristo ele veio ao mundo para salvar. Ele veio para salvar. Por quê? Porque ele já vai explicar isso agora no versículo de número 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo, a salvação, aquele que erguer, olhar para mim, será curado, será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Para por aí? Não. E aí ele vem agora no versículo de número 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então agora Jesus, além de água, além do Espírito, além de falar da forma como que ele iria morrer, além dele falar do amor de Deus, ele entra agora com um assunto de pratica o mal e sobre luz. Quem pratica o mal odeia a luz, ama as trevas, está nas trevas e não quer vir para a luz. Por quê? Porque se apagasse tudo aqui, vocês iam ver só a minha voz e não iam ver nada. Mas o que faz esse ambiente e eu poder estar junto aqui com vocês nesse momento é a luminosidade, é a luz, porque eu estou gravando aqui à noite. Se fosse lá no dia, seria durante o dia, tá? Então assim, a luz, ela manda embora todas as trevas, mas ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E muitas pessoas não querem vir para a luz. Por quê? Porque se você vem para a luz, o que está nas trevas aparece. E tem muitas pessoas que querem viver no erro, no engano, na mentira. A mentira é a principal arma que nós usamos para nos esconder e esconder as nossas falhas. Então, homem, eu não quero, você não quer que nossas falhas sejam expostas. Ninguém quer. Então, o que a gente faz? A gente esconde. E se alguém for tentar descobrir, começa a cavar e começa a descobrir alguma falha nossa, qual que é a arma que nós usamos, na maioria das vezes? A mentira. Porque nós achamos que aquilo vai ficar escondido. Mas não vai. É muito mais fácil você confessar, assumir o seu erro, se arrepender e ter um processo de transformação do que você ali ficar escondendo e ficar nas trevas. Por isso que Jesus fala, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E aí ele continua, tudo isso falando com Nicodemos, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E aí termina essa conversa com Jesus, com Nicodemos. Jesus é claro, Jesus é transparente, Jesus fala de nascer de novo, Jesus fala de vir para a luz, Jesus fala da forma como ele seria levantado, que ele iria trair as pessoas e do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas pudesse ter a vida eterna. Então, essa conversa com Nicodemos gera impacto. O impacto é tão grande na vida de Nicodemos que a partir de então Nicodemos começa a seguir Jesus, mas não como os discípulos, de uma forma secreta. E ele tenta em alguns momentos defender Jesus. Tenta em alguns momentos até trazer a argumentação de que ele é o Filho de Deus para os outros fariseus. Mas no final das contas Jesus é crucificado. E ao ser crucificado é ele, junto com José de Arimateia, que vão buscar o corpo de Jesus na cruz. Isso eu quero mostrar para você, está em João, capítulo de número 19, versículo de número 38. Olha só o que diz. Depois disso, José de Arimateia,
pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais tinha sido colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto dali, colocaram Jesus ali. Então Jesus é colocado num sepulcro novo, onde nunca ninguém tinha sido colocado. Ok? E aí quem está ali? Nicodemos. Ressalvas que eu quero dizer aqui para você, para a gente ter muito cuidado com questão de julgamento. Por quê? Criou-se e tem, quando a gente olha aqui na palavra de Deus, em relação aos fariseus, uma sensação ruim, tá? Que a grande maioria são hipócritas, têm atitudes errôneas, julgam Jesus mal, são eles que levam as afrontas, que começam a dizer, você não é o que diz que derrubaria o templo e reergueria em 3 dias? Desce da cruz agora e salva você e reergue o templo de novo em 3 dias? Você não disse que era isso, fazia aquilo outro? Então, a grande maioria dos fariseus tinha ações ruins. Mas quando a gente olha a vida aqui, tanto de José de Arimateia quanto de Nicodemos, nós vemos esses homens com corações diferenciados. Então, assim, cuidado com títulos. O que eu quero fechar esse estudo aqui em relação a esse encontro com o Nicodemos de Jesus é cuidado com títulos. Não coloque todas as pessoas porque ela tem um título no mesmo hall só porque o título da pessoa é ruim. Nós estamos aí vivendo um ano de eleição. E quando muitos falam em política, em político, já pensam assim, é tudo ruim. Cuidado, não faça esse tipo de julgamento, como Nicodemos não era. Existem pessoas ali que têm corações voltados, então cuidado com o julgamento. Nós não estamos aqui para julgar. Então, esse encontro de Jesus mudou a história da vida desse homem. Esse encontro de Jesus com esse homem esclareceu, trouxe para ele a necessidade de nascer da água e do Espírito. E ele ouviu de Jesus, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E esse nascer de novo é o Espírito Santo que vem habitar. Então o estudo de hoje é para que você possa entender, encontros com Jesus muda a história de pessoas. Encontro de pessoas com Jesus que tiveram a oportunidade de falar com Ele, de ter um momento com Ele, de tocá-lo, de sentar, de ouvir, tiveram um momento de transformação. E é isso que eu recomendo para você hoje, ouvi-lo. Porque da mesma forma aqui que ele fala aqui, o Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem, mas você pode senti-lo. O Espírito Santo você pode sentir a presença dele, sentir o toque dele, e é ele que está trabalhando na sua vida e no seu interior para fazer todo um processo de mudança e transformação. Como faz na minha vida, como faz na vida de inúmeras pessoas, ele quer continuar trabalhando nesse processo de transformação. Eu garanto para você, Nicodemos teve um encontro diferenciado com ele. Foi com ele à noite? Foi. Quis elogiar ele? Quis. Mas a partir daquilo que ele ouviu de Jesus Cristo, a sua história foi transformada. Talvez ele não seguiu como os 12 discípulos seguiram, mas ele pôde ficar guardado no coração. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a vida por você, Nicodemos. Ele entregou a vida por você. Foi Nicodemos que ouviu isso. E isso ficou guardado para que eu e você pudéssemos ouvir hoje e não desistir jamais, porque o amor dele foi derramado sobre nós, sobre os nossos corações. Amém? Então é esse o ensino que eu quero trabalhar com você durante essa série de estudos. O encontro de Jesus com Nicodemos marcou a história dele. E hoje ele quer marcar a sua vida e marcar para que a gente possa prosseguir nessa jornada de aprendizado da sua palavra e nascer da água e do Espírito. Vamos orar?
Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento para olhar a Tua palavra e ver homens, ó Senhor Deus, que tiveram um impacto com o Senhor, ó Pai, por uma simples conversa. Eu não sei, Pai, se essa conversa demorou 5, 10, 15, 20 minutos, mas foi o suficiente para transformar a vida desse homem. Eu sei, Pai, que nós estamos aqui, ó Pai, fazendo esse estudo aqui, Pai, praticamente, Pai, 30 minutos. E quem sabe, Pai, seja o suficiente para mudar a história dessa pessoa que está me vendo agora. Porque ela não está vendo aqui o Marcelo, mas ela está vendo o que Jesus é capaz de fazer e transformar corações. Que o Teu Espírito Santo alcance essa vida, aonde ela está agora, e ela possa abrir o coração para Ti e nascer de novo, como foi com Nicodemos, ter uma vida transformada, seguir e fazer a Tua vontade. É o que eu oro e Te agradeço e peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando aqui na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos com programação também na Rádio Itajubá, com esse mesmo nome, Espaço Gospel, às 17 horas e 30 minutos, todo sábado, um programa para abençoar a sua vida também. Então nos acompanhe aí nas redes sociais, nos acompanhe na Rádio Itajubá também e nessa programação do Espaço Gospel acontecendo às terças, quintas e aos sábados. Que Deus te abençoe, um ótimo dia para você e que a palavra de Deus fale a cada dia no seu coração. Um grande abraço e até o próximo encontro, querendo Deus. Até lá! ATEC, Associação Teológica Casom, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária. Rua Dona Maria Carneiro, 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Ei, que tal uma pizza? A Pizzaria Vitória tem mais de 40 opções, assadas no forno a lenha com os melhores ingredientes. Próximo ao antigo LM do Reborjão. WhatsApp 99865 1854. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista, 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692.